Bom dia, irmãos da nossa querida IPCA. Nós chegamos no nosso dia 236 de Maratona Bíblica. E o capítulo que iremos estudar hoje é o capítulo 17 do Evangelho de João. Capítulo esse conhecido como a oração sacerdotal do Senhor. Vale lembrar que o capítulo 17 ele é considerado como o último discurso de Jesus ainda na presença dos seus discípulos. E nesse discurso, ou nessa fala, ou nessa oração sacerdotal proferida por Jesus, há três objetos que devemos considerar. Primeiro, o Senhor ele vai orar pela sua glorificação. Dos versículos 1 até versículo 5, o Senhor vai deixar claro. Olha o versículo 4 que diz: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. O Senhor está dizendo que chegado o momento onde ele há de terminar a obra que havia sido proposto para ele, no plano redentor, e então ele iria voltar a ter a glória que lá em Filipenses, Paulo disse que ele se esvaziou. O segundo objeto que nós vamos ver, o segundo propósito, o segundo foco de Jesus estar orando, é justamente pelos seus discípulos. Dos versículos 6 até versículo de número 19, o Senhor vai enfatizar e vai focar a oração justamente nos seus discípulos. E o terceiro objeto é porque o Senhor ele vai estar orando por aqueles que ainda viriam a crer, viriam ser alcançados pelo Espírito Santo, viriam ser convencidos e viriam ser guiados à verdade. Nós vamos ver isso a partir do capítulo 20, do versículo 20 até o final deste capítulo. Essa oração de Jesus é a mais longa oração de Jesus registrada em toda a Escritura. E ela é denominada oração sacerdotal justamente porque ela tem um cunho onde Jesus está intercedendo pelos seus discípulos e por aqueles que viriam a crer. No caso, eu e você. Percebemos que há uma coisa que nós temos que notar neste capítulo que vale a pena ressaltar, que Jesus, antes de dizer esta oração, e aí quando ele está proferindo essa oração, ele já considerava que a sua missão no mundo já estava concluída. Observe no capítulo 16, o último versículo, o versículo 33, quando ele diz, olha só, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Antes de proferir a oração sacerdotal, o Senhor já estava dizendo: o que eu vim fazer aqui na terra já está consumado. Eu venci o mundo, eu derrotei o mundo. Por isso, meus discípulos, tenham de bom ânimo, confiar em mim, que vocês também, com a minha ajuda, hão de vencer o mundo. Durante essa oração também, ele declara novamente sobre o término da sua obra. Ele já estava caminhando para isso. Olha só no versículo 11, que ele vai dizer, capítulo 17, versículo 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. E o versículo 12, olha o que ele vai dizer, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. As duas expressões vão mostrar o seguinte, o Senhor está dizendo, olha, a minha obra está consumada. Pai, é chegada a hora do Senhor, então, me glorificar. Com relação aos discípulos, o pedido de Jesus ao Pai vai ter como foco, como objetivo principal, a atuação desses discípulos no mundo. Olha, do versículo 15 até o versículo 18, o Senhor vai enfatizar isso. Olha o que vai dizer. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. O Senhor está dizendo, Pai, é hora de fazer com que aqueles que receberam a minha palavra sejam levados a pregar essa palavra pelo mundo.
O Evangelho do Senhor, meus irmãos, não pode ficar restrito a um grupo fechado. O Evangelho do Senhor não pode ficar nas quatro paredes. O Senhor deixa muito claro nessa oração que o propósito de salvar a mim e a você é que eu e você possamos sair pelo mundo levando esse Evangelho, pregando esse Evangelho, falando desse Evangelho. Esse era um dos focos da oração sacerdotal de Jesus. E também, no versículo 21, há algo interessantíssimo. Com relação àqueles que ainda viriam a se juntar aos seguidores de Jesus, o pedido do Mestre, ele enfatiza o desejo de unidade. Olha o que diz o versículo 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O Senhor está dizendo, novas pessoas hão de se achegar à igreja do Senhor. E essas pessoas vão se chegar não para que haja divisão na igreja, mas para que haja unidade. E essa unidade envolve diferentes culturas, diferentes hábitos, diferente educação, diferentes idiomas, cor de pele, sexo, homem e mulher. E o Senhor está dizendo, isso tudo tem que se juntar e ter como propósito glorificar o nome do Pai. Essa unidade do corpo de Cristo Jesus suplicou então para que essa unidade do corpo deveria ser expressa na manifestação do verdadeiro amor. E o Senhor vai dizer o seguinte, olha, o mesmo amor que Deus revelou para com o Filho, o mesmo amor que Deus revelou para com seu Filho Jesus Cristo, os membros do corpo de Cristo deveriam revelar-se uns aos outros. Olha o que ele vai dizer no versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Sabe, meus irmãos, o que me fascina nesse último momento de vida de Jesus Cristo, último momento porque a partir do versículo 18, nós vamos ver, a partir de amanhã, nós vamos considerar os últimos momentos de vida do Senhor Jesus Cristo. Olhando em retrospectiva para todos esses acontecimentos, nós podemos pensar, mas nós não dimensionamos o impacto do que os discípulos testemunharam nas horas que viriam a seguir. Olha, após essas palavras de Jesus, o medo, fuga, abandono iriam envolver o Mestre. Mas, como Filho de Deus, Jesus sabia o que lhe aguardava nesta hora e que a hora de consumar a sua obra havia chegado. A partir do capítulo 18, que nós iremos estar amanhã, nós estaremos caminhando para o final da vida de Jesus. É o relato de João a respeito do final da vida de Jesus. Nos próximos capítulos de João restarão considerar o julgamento, a crucificação, a morte, o sepultamento do Mestre e depois sua ressurreição, aparição aos discípulos e sua ascensão. Ao estudarmos o capítulo 17, nós temos que aproveitar essa oportunidade de reler e repensar na vida e nos ensinos de Jesus. E também pensar, irmãos, que este é o momento para refletir na nossa vida espiritual, o nosso compromisso com Jesus Cristo, o nosso compromisso com o seu Evangelho, e mais uma vez, alegrar o nosso coração com a gloriosa salvação que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz trouxe a mim e a você. Venhamos nos agarrar na certeza de que Jesus nos escolheu, o Senhor nos salvou e o Senhor nos colocou no seu corpo para que pudéssemos amar o Pai, amar uns aos outros e principalmente amar o nosso próximo que está perdido, com a demonstração visível através da pregação do Evangelho. Oremos ao Senhor. Bondoso Pai, agradecemos a Ti, porque ainda em vida, Jesus Cristo, o Senhor intercedeu por mim e por cada um que está nesse exato momento assistindo esse vídeo. Louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor intercedeu por nós para que nós pudéssemos crer em Ti e que pudéssemos fazer parte do Teu corpo e viver em unidade. Ajuda-nos
a viver aquilo que o Senhor orou para que pudéssemos viver. Ajude-nos, Pai Santo, a viver o projeto que o Senhor tem preparado para nós, de vivermos unidos e ligados e alicerçados no Senhor. Ajuda-nos também a viver neste mundo, pregando o Teu Evangelho, glorificando o Teu santo nome, através da nossa vida, das nossas atitudes, em nome de Jesus. Amém. It's all about Jesus. It's all about the way